Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Emanuele e vou compartilhar com vocês todo o meu processo de cirurgia bariátrica. Então, vem comigo. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre a minha relação com o peso, né? Todo o meu histórico com o sobrepeso. Então, assim, eu sempre fui uma criança cheinha e sempre estava acima da média na questão do peso, né? E foi da minha infância até a pré-adolescência eu tava no sobrepeso. Depois na adolescência eu comecei a entrar no grau de obesidade. Tava no grau 1, né, de obesidade. E depois que eu fiz 20 anos, esse peso ele só aumentou. Então, a partir dos 20 anos, eu comecei a procurar nutricionista, comecei a ir em endocrinologista, comecei a fazer usos de medicamento para emagrecer. Então, assim, com as dietas normais, né, prescrita pela nutricionista, tudinho, eu conseguia perder uma quantidade de peso, mas depois eu engordava novamente. A mesma coisa com o endocrinologista, com a medicação. Eu consegui perder peso, tudinho. Acho que eu consegui perder 10 quilos. Só que depois de suspender o uso de medicamento, eu engordava tudo novamente. E era sempre uma tortura para mim ir para nutricionista, ir para um endocrinologista, porque eles fazem aquele questionamento da nossa alimentação, né? E eu sempre me senti incômoda, porque assim, quando eu falava da minha alimentação, meio que eles não acreditavam, né? Porque o meu corpo não condiz com aquilo que eu tava falando, né? Então, assim, minha alimentação sempre foi uma alimentação normal, gente. Eu nunca fui de descontrole alimentar. Lógico que como uma besteira aqui, outra ali. Mas eu não sou aquela pessoa totalmente descontrolada na alimentação. Eu sempre tive aquela alimentação balanceada, que hoje a gente chama de reeducação alimentar, né? Então tava dentro daquele padrão. Só que o meu corpo não correspondia a essa questão da alimentação. Então, assim, era muito ruim. Então eu fui para vários nutricionistas tentando me adaptar à dieta, tudinho. Então, assim, foi um período muito difícil para mim. E depois disso eu me cansei de ir pra tá com gasto de endocrinologista, um gasto de medicamento, de consultas e não obter resultado. E eu comecei a fazer dieta sozinha em casa. Foi aí quando eu conheci as dietas restritivas. E eu comecei a fazer, realmente eu via resultado, mas eu não conseguia manter essa dieta restritiva, né? Quando eu voltava para a alimentação normal, eu engordava muito mais do que eu estava. E eu ficava naquele efeito sanfona, engordava e emagrecia, e nunca tinha aquele resultado permanente. Então eu, depois desse processo tudinho, dessa luta, né, dessa constância, também entrava na academia, só que eu não era motivada a fazer exercício, porque quando você tá na academia e que você vê resultado, você começa a se animar e você quer ir. Mas eu tava na academia, eu tava tendo alimentação balanceada, mas eu não tava vendo resultado com aquilo. Eu não conseguia ver o resultado. Então, assim, isso me desmotivou muito da parte da atividade física. E realmente eu tenho preguiça de fazer a academia, exercício, tudinho. Mas eu tentava, né? Mas como eu não via resultado, então eu ficava desmotivada. E depois disso tudinho, né? Eu casei, engravidei. Eu engravidei, eu tava com 87 quilos. Aí cheguei a quase 100 quilos, eu engordei 12 quilos na gestação. E meu peso, né, era mais questão de líquido, eu tive muito líquido, tanto que eu tive que tirar minha filha aos 9 meses, porque tava com muito líquido e tava correndo risco, né, tanto eu como ela. Então, assim, o meu maior peso foi questão líquida, eu tive muita retenção de líquido também. E após a minha gestação, eu voltei pro peso que eu tava, eu fiquei em 87 quilos, por aí. E quando minha filha fez 1 ano, eu engordei, assim, nesse ano da minha filha, eu engordei 20 quilos, assim, do nada, sem mudar a alimentação, sem comer a mais, nada. Eu aumentei, assim, foi extremo. E eu cheguei aos
100 quilos. Então, quando eu cheguei aos 100 quilos, eu entrei em desespero, né? Que eu nunca tinha pesado tanto na minha vida. E isso aí foi um choque de realidade pra mim. Eu fiquei bastante triste, porque eu até brinco, né? Brincava muito com as meninas que conheciam todo esse meu processo, que quando você tá com excesso de peso, mas que você comeu, que você come besteira, assim, até melhor, né? O ruim é que eu não comia e engordava, sabe? Eu brinco muito com o meu esposo, que o meu esposo, ele tem um calibre magro, e assim, ele come muito mais do que eu. Então assim, ele come e os quilos vêm pra mim. Eu brincava também bastante sobre isso. E era muito ruim, porque você não tinha uma alimentação desregrada, você não comia tanto assim pra chegar aos 100 quilos. Então, pra mim foi um choque muito grande subir na balança e ver esse peso. E foi aí que em dezembro, uma amiga minha, conversando com ela, tudinho, na luta de tentar, ela me deu a ideia de eu ir conversar com o cirurgião que faz a cirurgia bariátrica. Eu neguei, eu não quis. Eu até ia entrar de férias do trabalho em janeiro. Eu disse a ela, não, eu vou passar esse mês tentando ver se eu, em casa, focando no exercício de alimentação, para ver se eu consigo reduzir um pouco esse peso. Então, eu passei o mês todinho de janeiro tentando na alimentação, voltei para nutricionista, mas eu não obtive nenhum resultado. Não emagreci nada. E quando eu voltei, ela novamente falou comigo, ó, vai conversar, você não é obrigada a fazer, mas vai conversar, vai entender. E foi aí que eu marquei uma consulta com o cirurgião e passei a pesquisar bastante sobre a cirurgia em si, né? Era um mito pra mim, né? A cirurgia bariátrica eu não conhecia, então eu pesquisei e fui conversar com o médico, né? Tirar todas as minhas dúvidas pra conhecer mais. Chegando na consulta, eu subi digamos que mini milha, a balança. Eu já estava com 106 quilos e 400. E foi assim, outro choque, né? Outro baque pra mim. E ele conversou comigo sobre o processo da cirurgia e deixou bem claro que a obesidade, ela é uma doença e ela não tem cura, ela tem tratamento. Então eu vou passar a minha vida tratando da obesidade. Ele passou vários exames pra fazer, eu fiz vários exames e de um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, tá? Endocrinologista e nutricionista e o psicólogo. É super importante passar pelos 3 médicos, tá, gente? Pra avaliar realmente, né, a questão o histórico, a questão do peso, tudinho, principalmente porque é uma cirurgia, é um processo, então assim, muita gente fala que é fácil emagrecer com bariátrica, mas não é, é um processo, é uma mudança de hábito, é uma reeducação alimentar, então é uma mudança de vida, é uma mudança de estilo de vida. Então, depois que eu tirei toda a minha dúvida, eu caí em si e decidi fazer a cirurgia. Até porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha uma alimentação tão desregrada. Então, pra mim, passar por uma reeducação alimentar não ia ser uma mudança totalmente radical na minha vida, tá? Então, assim, pra mim, não ia ser tão difícil o início, né? E aí, dei entrada no exames todinho, fiz tudinho. Então, todos os normais, as minhas taxas de glicose, colesterol, tudinho, deu tudo normal, nenhuma alteração. Consultei, né, com a psicóloga, com o endocrinologista, com a nutricionista. Então, pra dar entrada ao processo de cirurgia, eu fiz pelo plano. Então, eu preciso do laudo dos médicos todinho, avaliando todo o meu histórico de tentativa de emagrecimento, né? Então, com isso tudinho, com os resultados em mãos, eu fui ao médico e ele marcou a cirurgia. O método utilizado foi a bypass. Diante dos meus exames, essa foi a melhor indicada. E realmente o meu caso com o peso é hereditário. Toda a minha família, ela é cheinha, ela é gorda, ela é obesa. Então eu tô com essa carga genética e favorece ao grande ganho de peso, né?
Então a cirurgia ela foi marcada pro dia 10 de maio agora, de 2021. Eu fiz essa cirurgia no dia 10. Queria ter postado antes pra vocês, pra ficar bem certinho, mas eu tava me adaptando, passando todo o processo pra contar pra vocês como é que é todo esse processo. Depois de marcar a cirurgia, eu passei 10 dias fazendo uma dieta pré-operatória, que era só líquido e pastoso, então era 200 ml cada refeição, e todo um protocolozinho de alimentação, tudo para ajudar no processo da cirurgia em si. Eu vou deixar para vocês aqui mostrando a fotinha de como foi feita a minha redução de estômago. E eu fui no dia 10, eu dei entrada no hospital, era 8 horas da manhã. Dei entrada no bloco cirúrgico, era mais ou menos às 11 horas. E voltei pro quarto, eram as 3 e pouca da tarde. Passei só 24 horas lá no hospital. Passei a noite todinha no soro, tudinho. Eu não senti dor nenhuma, nenhum incômodo, nada. A única coisa que você sente é gases, muito gases. Que eles colocam gases em você para facilitar a visão. E eles mandam andar muito, começar a andar para liberar esses gases. Depois da cirurgia, a gente vem com um protocolo alimentar. Esse protocolo, ele vai durar 40 dias. Nos primeiros 15 dias após a cirurgia, é só líquido somente. Água, suco, esse suco tem que ser coado, a sopa, é aquele só o caldinho da sopa também coado. Eu não pode ser utilizado todos os tipos de tempero, que é para não irritar, né, o estômago. Então, eu não podia alho, industrializado, ele dá toda uma tabelinha de tudo aquilo que você pode consumir. Isso pode mudar, gente, de médico para médico. Então, esse é o protocolo do meu médico. Então, foi 15 dias só de líquido. Depois desses 15 dias, eu passei para uma dieta pastosa e líquida. Já podia passar a sopa, já podia passar um pouquinho do purê, tudinho. Purê de batata, purê de inhame. E a carne eu também podia passar. Ficar bem molezinha, bem papinha. Esses são mais 15 dias nesse processo. Depois de 15 dias, a gente volta pra lá, pro retorno com ele, né? E ele passa os medicamentos. Eu tô tomando o Barivit, que é especial, né, pra quem fez bariátrica. Tô tomando o ferro e ômega 3. Esses são o que eu tô tomando agora, né, no primeiro mês. Esses só foram os medicamentos que eu tô tomando. E nesse primeiro mês, gente, eu perdi 11 quilos. Foi assim... Os primeiros 15 dias do líquido foi mais difícil. Ficar só ali, não sentia fome nem nada, mas só a vontade realmente de comer. Porque você vê outras pessoas mastigando e você sente a vontade de mastigar. Então, pra mim, a questão dos 15 dias de líquido foram mais difícil. Mas superei tudinho. A pastosa já ficou mais fácil, tudinho. E depois dos 30 dias, a gente entra na dieta branda, que seria aos 40 dias. E que já comeria normal, a consistência normal dos alimentos. Essa seria a dieta branda, já com 40 dias. E é isso, gente. Esse foi o primeiro mês da cirurgia. Foram 11 quilos eliminados. Eu não tirei a medida, se era pra eu ter tirado a medida do corpo, não tirei. Eu vou começar a tirar agora. Eu vou deixar passando umas fotinhas aqui pra vocês, algumas lá no hospital e uma fotinha que eu fiz com a diferença. Eu não gostava muito de tirar foto, então eu não tenho muita foto pra fazer antes e depois. Mas eu tenho uma foto que eu tirei no dia seguinte da cirurgia, foi logo de manhã, que eu tava prestes a receber alta. E fiz uma comparação de um mês e vou deixar aqui pra vocês esse vídeo. No finalzinho eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. No vídeo de 2 meses eu vou ter mais fotinhas, né? Eu acho. Vou tentar resgatar as fotos, mas pra vocês darem uma olhadinha do antes e depois.
Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou compartilhar mais o processo com vocês. E espero que vocês fiquem aqui comigo. Então, se inscreve no canal, dá o joinha, me acompanhe. Eu vou começar a postar a minha rotina diária, minha alimentação, tudinho pra vocês. Eu espero ajudar mais pessoas que estejam pensando em fazer a cirurgia bariátrica. E até para as outras pessoas conhecerem, tá, gente? Para tirar essa ideia de que emagrecer com bariátrica é fácil. Não é fácil, gente. É uma mudança de estilo de vida. É uma mudança radical. Então, assim, é constância nos exercícios, numa alimentação saudável. Então, gente, até mais, até o próximo vídeo.